E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Você que está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Aqui nós estudamos análise gráfica, nós estudamos as técnicas para que você entenda como analisar o gráfico e como operar o gráfico de forma correta. Não ficando preso a estratégias, não ficando preso a fórmulas, setups, que na verdade não vão te levar a nada, simplesmente uma falsa ilusão de que você teoricamente saberia como analisar o gráfico. Então a proposta do canal, por isso que eu já te peço, para que você se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, é justamente isso. É mostrar para você a realidade do mercado, como analisar e como fazer seus trades. Inclusive aqui, ó, eu já fiz um trade aqui, só que, ó, o GBP/USD que eu estava operando veio aqui para baixo, não deu, na hora que eu abri a tela para fazer a gravação, não deu tempo de eu fazer a gravação enquanto eu analisava o gráfico e fazia assim a entrada. Então, ó, hoje, numa quinta-feira, gráfico aqui se movimentando, ó, faltando liquidez nessa região, muito pouca liquidez. O gráfico praticamente aqui, ó, ele está travado em uma região chamada de triângulo, né? É como se fosse um triângulo aqui, ó. Ele está travado num triângulo. Vou fazer uma entradinha aqui. O GBP/USD, vamos ver se ele vai ter a força de continuar esse triângulo, que na verdade o triângulo é uma figura gráfica onde a gente pode entender uma movimentação. Se eu quisesse entender melhor essa movimentação, eu poderia vir aqui, ó, deixa eu ver aqui, não é isso que eu tinha que ver. Ó, eu poderia vir aqui, ó, em Fibonacci, traçar uma Fibo, ó, e aí eu poderia ver também aqui uma possibilidade de movimentação do gráfico. Olha só que interessante, né? Cadu, você não usa muito a Fibo, você não utiliza a Fibo. Não, porque a Fibo, pessoal, inclusive, se você não sabe, vou te explicar, hoje é comemorado o Dia Mundial de Fibonacci. Exatamente, ó, vai lá, vai fechar, tá lá. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Fibonacci. Fibonacci, quem é que foi Fibonacci? Fibonacci nada mais nada menos foi um matemático que ele se tornou mundialmente conhecido. Então o mundo aí coloca como o Fibonacci Day, né, o dia de Fibonacci, sobre aquela sequência lógica de Fibonacci criada por ele, chamada, né, como gênio matemático, conhecido como Leonardo Fibonacci. Então o que ele criou? Ele criou justamente essa sequência áurea, esse número áureo que faz uma sequência de 0 a 100 de Fibonacci. Os 50 aqui, pessoal, esse 50 aqui não é de Fibonacci, tá? Esse 50 foi colocado na ferramenta, mas ele não pertence aos números de Fibonacci. Então o Fibonacci ele faz aqui, ó, de 0 a 100 com os seus números intercalados com a sequência áurea. E o que é essa sequência áurea? Nada mais é do que os canais. Então a Fibonacci, ela faz o que? Ela projeta os canais, a forma como os canais trabalham entre si. Então todos os canais e a forma como eles trabalham, ela vai se formando. Então aqui, ó, se eu quisesse trabalhar um canal para entender que este gráfico está num triângulo e ao mesmo tempo ele está trabalhando em canais, pelo simples fato de eu traçar a Fibo, ó, ela vai me mostrar aqui que ele está fazendo uma projeção exatamente aqui, ó, no canal de 23.6. Ah, Cadu, eu poderia ficar usando Fibonacci em tudo que eu vou utilizar? Como eu falei para você, a Fibo é uma ferramenta de projeção. Então você pode utilizar ela para projeções maiores. Projeções menores, como aqui o mercado de opções binárias, eu não sei se vale a pena, sabe? Mas se você tem dificuldade, por exemplo, que nessa outra entrada que eu tinha feito aqui, ó, eu fiz essa entrada nessa região.
Poderia utilizar FIBO aqui, ó? Poderia, eu posso traçar FIBO nessa região, traço o FIBO e vou projetar canais, ó. Quando eu trabalho essa compra nessa região, eu trabalhei o canal da FIBO do 38.2. Então, ó, tá vendo? Aqui existe uma projeção de Fibonacci, onde eu projeto como a tendência vai trabalhar de acordo com os canais que ela trabalha. Então ela vai de 0 a 100, e aí dependendo de como eu vou trabalhar a Fibo, eu faço essa projeção. Lá no treinamento, pessoal, eu explico tudo sobre ela, tanto a projeção como a retração dela, como você marcar certinho, fazer as marcações. Aqui é uma pincelada do que é a ferramenta Fibonacci que você pode utilizar. Então você pode utilizá-la no dia a dia, como GBP aqui, ó, GBP USD, tá bom? E assim por diante você pode utilizar nos seus trades. Vamos ver se eu consigo fazer algumas entradas aqui, algumas oportunidades. Vou utilizar ela para você ver como é que funciona melhor, tá? Antes disso, eu deixo aqui para você que é novo no canal, um e-book inteiramente grátis, onde você pode baixar inteiramente grátis este e-book para você fazer as suas entradas através dos padrões de vela. Então esses padrões de vela você pode baixar inteiramente grátis para estudar e aplicar no seu dia a dia. Aqui ó, é simples para você baixar, é só ir no meu canal, aqui no link onde você vê aqui ó, links. Aqui você vai encontrar o meu WhatsApp, você vai encontrar o canal do Instagram, você vai encontrar o link de acesso ao treinamento e vai encontrar o canal do Telegram, onde você faz o download do e-book, ou abaixo de cada videoaula, tá bom? Então é simples, basta você entrar lá. Quando você entrar aqui no canal do Telegram, você vai ver mensagem fixada, vai clicar em mensagem fixada, perdão, clicou em mensagem fixada, você vai ver dois links para download. Aí um dos dois links você escolhe e faz o seu download, tá bom? Aqui você vê o pessoal postando seus resultados, ó, pode ler o Williams aqui batendo meta. Aqui você vê o Alessandro batendo meta, ó, explicando o que ele fez. Aqui você vê o Will batendo meta, o seu agradecimento, falando de um processo. Aqui o Rosivaldo, ó, batendo 7-1 hoje, ó, e como ele diz, né, é só estudar, né? É só estudar. Aqui você vê uma entradinha linda do aluno, ó. O aluno está usando o que aqui, ó? Olha aqui, ele está usando o que? Que ferramenta é essa? Fibonacci. Ele está usando Fibonacci aqui. Ah, Cadu, eu não vejo você usar. Eu não uso porque esses canais que a Fibonacci marca, eu já projeto nos meus olhos. A prática me faz isso, mas você que está começando pode utilizar normalmente. Como eu disse, lá no treinamento eu ensino passo a passo como utilizar, como traçar Fibonacci, como identificar a forma correta de utilizar Fibonacci, como traçar as projeções de Fibonacci, retrações de Fibonacci, tudo isso você aprende. Aqui a Maria Gisele, ó, batendo meta, e olha que interessante que ela fala, ó, maior alegria poder ver isso toda semana, meus boletos sendo pagos com a grana do mercado. Maravilha, né, Gisele? É a recompensa daquilo que o nosso conhecimento é capaz de trazer como resultado. A Gisele já é uma aluna de mais tempo, só vai, né? Aprendeu, só sabe fazer. Aqui o Rosivaldo de novo, ó, assertividade monstra, né? Batendo meta. Aqui o Wagner também batendo meta. O Esdras aqui, ó, batendo meta, deixando um testemunho. Thiago aqui também, ó, 9 entradas, só um loss. Aqui a Maria Gisele de novo, ó, falando sobre os trades, ó, os planos indo bem, seguindo a regra. Aqui o Xande batendo meta, aqui o Gilson batendo meta, o Silvio aqui ó, batendo meta, 6-1, Márcio batendo meta. Pessoal, aqui é o Pedro e assim por diante, tá? Então entra aí, acompanhe os alunos caso você queira acompanhar. Essa aqui é a primeira entradinha em GBP USD que eu não gravei, né? Não deu para gravar, não deu tempo a tela. Aqui o GBP USD, a entradinha que eu fiz agora com vocês. Vamos dar uma olhada. Antes de dar uma olhada nos próximos gráficos, ó, lembrando o meu canal do Instagram. Você também pode me seguir lá, ó. Se tiver alguma dúvida, pode mandar uma direct.
Já recebi aqui mensagens. Cadu Rinaldi, link de acesso ao treinamento, tem meu WhatsApp aqui também. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Aqui você pode seguir os alunos também, ó, nos meus stories, aqui nos destaques eu deixo todo o resultado dos alunos para que você acompanhe também e veja o crescimento de cada um que estuda e realmente se aprofunda no mercado. Então vou voltar lá. GBP-USD. Fiz aqui duas operações e ele veio parar aqui embaixo. Ó. Vamos ver o USD-JPY agora que veio aqui para cima. Vamos ver o que ele pode nos oferecer. Ó, o GBP-USD está fazendo um movimento muito interessante, porém, ó, quando eu chego aqui, ele tem uma restrição aqui nessa região, ele tem uma restrição nessa região, então ele pode muito bem fazer uma pequena correção aqui, antes de uma continuidade. Deixa eu só dar uma olhada aqui que ele fez. Não, aqui eu vou continuar ele, ó, porque ele ainda está aqui, ó, o fechamento dele está nessa região. Então, eu ainda acredito que ele possa fazer mais um movimento de continuidade. Deixa eu só traçar a linha aqui para você entender. Aqui a gente pode fazer as projeções, né? Ó, deixa eu projetar aqui. Eu posso projetar a FIBO aqui, ó, tá? Aqui não tem como eu projetar a FIBO porque eu não tenho o movimento feito, né? Mas aqui eu posso projetar a FIBO, ó. Aqui eu projeto a FIBO para saber a retração do movimento, ó. Projetei, tá lá. Entrada linda, né? Aí você fala assim, poxa, Cadu, aqui não tem nenhum número, não tem nada aqui, ó. A FIBO, ela só tá mostrando aqui para mim, ó, essa região de 23.6, 38.2, 61.8. Ó, então ele já rompeu a 61.8, que vocês gostam tanto, quem usa FIBO, e já está chegando à projeção de 100. Eu sei que aqui, ó, olha só como é perfeito. Ó, olha o meio do canal da projeção aqui de cima. Você consegue ver como a FIBO ela mostra isso para você? Olha que coisa linda. Ó, você tem essa projeção aqui de canal. Ó, e aqui está os 50%. Então você pode utilizar a FIBO. Quando eu ensino aqui sobre projeções, eu falo aqui, por exemplo, aqui ó, 100% de um canal, aqui 100% de um canal e aqui 50% de um canal. Quando eu traço a FIBO, que eu tenho, como é que eu vou traçar uma FIBO? Eu tenho que ter um ponto de liquidez de topo e fundo. Porque eu vou projetar uma onda do preço. Eu vou projetar um movimento do preço. Então, se o preço sai do ponto A, se o preço veio no ponto A e eu tenho que ter esse conhecimento técnico que o preço estava no ponto A, eu vou projetar uma retração. Tecnicamente, um ponto de mitigação seria aqui, ó, no 50% da FIBO. Aqui seria mitigação, ou seja, o preço deveria estancar ali na região, parar na região, para poder fazer o movimento de queda. O que ele fez? Não fez. O que o preço fez aqui em 50%? Continuou caminhando, rompeu 61.8. O que isso me projeta? Tá vendo? Aí a FIBO começa a entrar em ação. O que a FIBO me projeta então? Ela projeta mostrando para você que ela está no último quadrante aqui do canal da FIBO, a última projeção, onde ela pode muito bem vir buscar justamente o 100% do canal. O 100% do maior canal que foi traçado por ela. Porque se você prestar atenção, a FIBO ela é uma linha de tendência. A FIBO ela forma uma linha de tendência mostrando para você não só a linha de tendência, mas ela mostra para você os canais que são marcados entre a linha de tendência. Então é uma ferramenta que quando você sabe usar, ela é muito boa, principalmente para você que está começando agora e não sabe como se comportar diante do gráfico. Não sabe, você olha o gráfico e fala assim, poxa, eu não sei se eu vou continuar o movimento, eu não sei se eu vou diminuir o movimento, eu não sei se ela pode continuar. É claro, pessoal, é claro
que eu estou falando de uma ferramenta que você utiliza quando você sabe analisar o gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, como eu disse para você, ó, o SDJPY, o gráfico está chegando aqui, ó, o SDJPY. O que está acontecendo com esse gráfico aqui, ó? Eu posso projetar esse movimento. Então ele veio aqui, ó, nessa máxima região e chegou aqui nessa região. O que o gráfico está mostrando para mim aqui nesse exato momento? Ele está mostrando que ele está chegando num ponto onde ele mostra uma força de movimentação que ele pode chegar na falha de um movimento ali. Ele pode chegar na falha de um movimento. Então eu projeto a expansão de uma tendência, ou eu projeto uma retração de uma tendência. A partir do momento que eu tracei a FIBO, que eu falei para você, eu sempre pego um topo e um fundo, e eu projeto essa expansão de movimento. No treinamento a gente aprende não só a utilizar a FIBO, como a gente aprende a fazer essa expansão e retração. Não só apenas com a FIBO, mas utilizando os canais, que é justamente a ideia da FIBO. Os números áureos, a sequência áurea que o matemático Leonardo criou. Então a gente projeta isso. Então olha que coisa interessante. Eu fiz uma entrada aqui no SDJPY projetando a Fibonacci anteriormente. Aqui, ó, eu fiz essa entrada de continuidade. Agora aqui, o que acontece? Ó, vai fechar, tá lá. Uma outra entrada utilizando Fibonacci. Lembra que eu falei para você? Ponto de liquidez de topo, ponto de liquidez de fundo, projeção de canais. O que eu entendo quando o preço chega próximo ao canal de 100? Que ele está sobrecomprado. Que essa tendência está em regiões aqui, ó, de liquidez que ela pode perder força. Por quê? Porque o preço saiu de um ponto A. Olha que interessante, você pode utilizar a FIBO de diversas formas. A FIBO saiu do ponto A e chegou no ponto B. Não é assim que você está acostumado a acompanhar eu falando? Se ela chegou no ponto B, deixa padrão de correção, o que eu vou fazer? Vejo canais, já sei até onde pode ir o movimento do canal, ó, já tem a projeção de retração dela através desses canais. Então, através da projeção desses canais aqui, ó, eu consigo entender se ela está sobrecomprada e chegou já no final do seu movimento, da expansão, ó, eu já sei que ela pode chegar em 100% e pode vir corrigir em 61.8 para, quiçá, continuar o seu movimento de alta em busca do 100% de novo ou voltar na estaca zero de 0% da projeção inicial da tendência. Então a Fibonacci ela é uma projeção de tendência e uma retração de tendência. Com a Fibonacci eu projeto tendência e eu faço a retração de tendência. Com a Fibonacci eu faço a expansão de tendência ou a retração de tendência. Cadu, eu posso utilizar isso todo dia? Pode utilizar, desde que você saiba. Agora o Cadu, por exemplo, eu não fico traçando Fibo porque eu chego aqui no gráfico, ó, pessoal, como eu ensino essa parte prática, você não depender de ferramenta, eu chego aqui no gráfico e com os meus olhos eu já consigo entender o que está acontecendo no gráfico. Eu consigo olhar no gráfico e já fazer essas projeções mais minuciosas. Porque aqui, ó, você vai ver que o gráfico ele não vai trabalhar os canais, ó. Pode ver aqui, ó. Por que que... Ah, Cadu, então por que que você não usa Fibo se ela é tão boa assim em binárias? Como eu mostrei para você, você viu alunos que utilizam. Mas quando eu vou projetar o canal ao olho nu, que eu estou acostumado com... Aí são outros detalhes que você aprende no treinamento. Aqui eu tracei os principais pontos, ó, que eu poderia utilizar para fazer as minhas operações. Você já percebeu que os canais estão diferentes ali da Fibo? Não são praticamente iguais? Só que eu posso isolar isso aqui, ó. Se eu isolar esse daqui do meio, ó, fica mais claro o movimento para mim. Então, para mim, esses canais aqui, eles são importantes. Eu já sei, ó, a projeção desses canais, eu já sei o que eu posso fazer nesses canais,
dentro dessa expansão ou retração que a tendência fez. Então, não necessariamente, eu nem preciso projetar a Fibonacci, por isso que eu não utilizo. Quando o preço chegou nessa região, já fez padrão de vela, eu já sei que o preço pode chegar aqui, ou ele pode se manter nesse canal, ou ele rompe e vem trabalhar no canal de baixo. Com os meus olhos treinados, eu já faço a projeção, a expansão e a retração dos canais simplesmente com os meus olhos. Ah, Cadu, mas eu poderia utilizar a Fibo? Sim, tranquilamente. É uma ferramenta de projeção e retração de tendência, como eu falei para você. Assim como desde a primeira entrada aqui, ó, desde essa primeira entrada, eu poderia ter utilizado em GBP/USD, essa primeira entradinha, poderia ter utilizado a Fibo, GBP/USD poderia ter utilizado a Fibo, como eu utilizei aqui, mostrei para vocês, né, dentro desse triângulo simétrico. Depois no USD/JPY eu tracei a Fibo para mostrar para você a projeção de continuidade até a máxima do canal. Depois eu mostrei a Fibo aqui que o preço estava sobrecomprado e podendo vender em região de suporte e resistência. Então olha que interessante. Você pode aprender como utilizar a Fibonacci para operar as regiões de suporte e resistência. Aprenda como utilizar Fibonacci e traçar a Fibonacci de forma correta em regiões de suporte e resistência. Então você pode fazer essa projeção sempre trabalhando de um fundo para um topo ou de um topo para um fundo, buscando tanto a expansão como a retração da tendência. Conseguiu compreender? A ferramenta é simples, é de simples acesso. Como eu disse para vocês, no treinamento explico um passo a passo, tá? Ela é muito utilizada pelos iniciantes porque ela traz essa forma de projeção. Deixa eu até traçar aqui para você ver. Ela traz essa forma de projeção. Agora, ó, eu já posso mudar, eu já posso ver a retração dessa tendência. Aqui, ó, eu vi a retração dessa tendência. Agora aqui, ó, eu vou ver a retração dessa tendência. Então, aqui, para quem tem dificuldade de marcar 100%, 50%, ó, você já sabe que aqui é 50%, aqui é 100% e aqui é 100%. Ela é muito utilizada por ter esse número sequencial. Esse número sequencial, que são cálculos matemáticos, aí eu não vou falar para você como utilizar, né, porque isso é muito chato, mas se você não, como se diz assim, mas esses números aí não tem nada a ver. Para você que não tem uma ideia, os números de Fibonacci, eles são utilizados na ciência para medição das coisas. Por exemplo, se você fazer a medição do seu rosto, ela vai ter os números áureos. Se você fizer a medição da sua orelha, ela vai ter esses números da Fibonacci. Se você olhar a montanha aí por onde você mora, o pico e o fundo das montanhas, se você traçar uma Fibonacci, dá certinho. Se você traçar a Fibonacci sobre o mar, dá certinho. Esse número é até algo inexplicável quando foi criado, por isso que ela é chamada de número áureo. Algo que vem de Deus, porque ela traz uma sequência de projeção e correção de um ciclo natural do mercado. Então o mercado faz um ciclo natural, como as coisas naturais fazem esse ciclo. Por exemplo, se você olhar uma montanha, aqui, ó, aqui eu moro, tem muitos vales, essas coisas. Se você reparar, ó, onde você mora, eu não sei se você mora, mas se você olhar, se você ver os montes, você vai ver que os montes ele vai fazer esses movimentos assim, ó. Se você puxar uma Fibo nessa região, aqui como eu puxei na onda, pessoal, é uma coisa linda. Os números da Fibo está no topo e fundo de montes, no mar. Se você pegar uma flor e traçar a Fibonacci, você vai ver que as medidas e o ciclo da formação do desenho bate com os números áureos. Olha aqui, ó, eu fiz a projeção, ó. Vamos lá, só para você ter uma ideia. Eu projetei, ó, do ponto zero de um topo, tenho que buscar um fundo. Se eu projetei do topo fundo uma linha de tendência de alta, eu vou ver então a retração dessa tendência. Ó, essa tendência retraiu na 23,6, depois ela rompeu. Ela retraiu na 28,2, depois rompeu. Depois ela vem em 50% e aí se manteve aqui, ó, rompeu e continuou. Olha só o movimento dos 50% que eu falo para vocês todas as vezes.
Aqui é o 100% da onda, aqui é o 0% da onda. Olha aí o 50% para você que tem dificuldade de marcar. Cadu, mas você falou que esse 50% aqui não é da FIBO, mas está aqui. É, realmente, não é da FIBO, é de uma outra teoria. No treinamento eu explico tudinho por que desse 50%, por isso que também você tem que saber como utilizar. Não é simplesmente sair marcando, vou sair marcando Fibonacci que o professor falou que é só marcar e sentar o dedo lá. Não, 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 não. Não é assim também. Você tem que ter conhecimento técnico, por quê? Você vai utilizar o conhecimento técnico das suas marcações para entender um melhor ponto de entrada dentro daquele contexto gráfico que você já conhece. Então não adianta você querer usar a Fibonacci sem conhecer a análise gráfica. Por isso que eu nem utilizo no meu dia a dia. Eu nem preciso. Então por quê? Tem gente que quer utilizar uma ferramenta sem conhecer a análise gráfica. Não adianta, pessoal. Se você entrar aqui, em ferramentas gráficas aqui, indicadores, na corretora, você vai ver um monte. Você pode colocar todos aqui, vai adiantar alguma coisa? Não. Por quê? Porque você não sabe a análise gráfica. Então a análise gráfica é a base de tudo. A ferramenta só vai te dar um norte, um plus para que você entenda para que lado você vai. Só isso, mais nada. Tá bom? Conseguiu entender? Você que quer aprender, quer se aprofundar tanto em FIBO como, na verdade, na análise gráfica para entender como projetar ou fazer esses trabalhos de suporte, resistência, tendência, que muito utilizado em swing trade, índice. Os brasileiros que operam a bolsa, pessoal, eu diria que para vocês que 90% usa FIBO, tá? Porque eles trabalham com projeções de swing trade, day trade, então são projeções longas, então a maioria usa FIBO, né, para utilizar. São números utilizados dia a dia no mercado, tanto de índice como de Forex e assim por diante. Se você quiser aprender análise gráfica e saber também como utilizar tanto a Fibonacci como outras ferramentas, você é muito bem-vindo ao treinamento. O treinamento está aí com super desconto, 60% de desconto. O seu acesso é para a vida toda e as dúvidas são tiradas diretamente comigo, tá bom? Você que continua aqui no YouTube, não se esqueça de clicar aí no joinha, não esqueça de deixar um comentário, não esqueça de deixar o seu recado após a aula. E hoje a nossa hashtag é Fibonacci. Já que o mundo comemora esse matemático, que às vezes você nem sabe que faz parte do mercado financeiro hoje, né, no dia, porque ele projetou nascimentos de coelhos. Ele começou a ver uma criação de coelho do pai dele e ele viu que quando existia um cruzamento de coelhos dentro de uma certa lógica matemática, ele conseguiria projetar essa criação de coelho e ele saberia quantos coelhos ele teria num tal pico de dias após aquele movimento. Então ele começou a projetar isso através dessa criação de coelhos e chegou nos números áureos. Então, como o mundo utiliza esses números até hoje, então hoje é comemorado o Dia Mundial de Fibonacci e essa é a nossa hashtag. Para que é utilizada essa hashtag? Para mostrar que você chegou até o final da aula e realmente está comprometido em estudar. No seu recado aí após a aula, no comentário, mesmo que você não queira escrever nada, mas deixa aí hashtag Fibonacci, que eu vou ver que você chegou até o final. E quando você deixar o seu comentário a respeito da aula, não esqueça de iniciar ou terminar aí com hashtag Fibonacci, que eu vou saber que você chegou até o final da aula, que vale a pena continuar a trazer conteúdo para você. Fechar aqui nos 4-0, tranquilo, quinta-feira linda, maravilhosa. Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.